É uma alegria estar com os irmãos aqui, estar com o Rodrigo, estar com a família de fé. É muito bom rever. Quem já teve, eu fiz essa pergunta quando eu tive em dezembro aqui, quem já teve numa ministração da Casa de Davi? Quem conhece a gente? Várias pessoas. Glória a Deus. É bom revê-los, muito bom revê-los, né? E é bom estarmos aqui nesse dia de Páscoa. Eu sempre peço para o Senhor alguns sinais para confirmar a palavra que Ele quer que ministre. E hoje veio repleto, né? Eu creio que o Senhor está querendo nos ministrar de uma forma muito especial nesta manhã. Alguns anos atrás, era 1994, o Senhor começou a me ministrar num tempo de caverna, um tempo em que eu estava transicionando ministerialmente. E buscando ao Senhor, porque eu tinha bastante tempo para fazer isso, eu ouvi o Espírito Santo dizendo: Mike, eu te quero de volta como filho. E de início eu retruquei, eu falei: Deus, mas eu sou filho. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Eu sou filho. E o Espírito Santo, insistente: eu te quero de volta como filho. E eu comecei: Senhor, mas não estou entendendo. Eu sou filho. Eu sou filho. Aí ele, mais uma vez: eu te quero de volta como filho. E essa terceira vez, eu parei, eu falei: Deus, espera aí. Eu já sou diretor de seminário, sou ministro, sou missionário enviado no campo do envio, professor de seminário, ministro livremente. Como que o Senhor está falando que eu não sou filho? Aí ele começou, na verdade ele não falou nada. Essa vez eu tive que simplesmente perguntar: como, Senhor? Por que o Senhor está dizendo isso? E ele me levou para Mateus. Vocês projetam os versículos aqui? Então, Mateus 3. É hora do batismo. Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eis é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Senhor começou a me ministrar sobre essa questão de ser filho de Deus. O que é ser
filho de Deus. Logo ele me mostrou o primogênito. Romanos 8, 29 diz que nós somos conhecidos de antemão, predestinados a sermos conforme a sua imagem e semelhança, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então isso significa que se nós entendemos o que se fala em João, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. Direito de serem feitos filhos de Deus. É um processo. E logo eu entendi, o Senhor estava dizendo, olha para Jesus para ver se você está sendo o filho. Deixa eu falar de novo. Olha para Jesus, o primogênito. Quem é primogênito aqui? Todos os nossos irmãos olharam para nós. E nós fomos cobrados dos nossos pais, o quê? Em relação aos nossos irmãos, se não exemplo. Essa é a natureza de ser primogênito em relação aos nossos irmãos. Então, olha para Jesus para ver se você está sendo filho. E o Senhor começou a mostrar para mim que eu tinha, dentro de uma rotina, dentro de uma mesmice, e dentro daquilo que eu tinha herdado, tá? De geração em geração, na igreja, quando a gente simplesmente faz, muitas vezes, e não é. Ele mostrou que eu estava vivendo como se fosse o ministério que eu estava exercendo, era um franchising. Era algo que ele tinha confiado a mim, agora eu tenho que tocar. Ele me mostrou que, Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Se eu estou pensando que eu estou tocando um franchising, eu não estou dependendo do Espírito Santo. E começou a trabalhar essas questões, na verdade, muito simples na minha vida. E ele foi mais a fundo. E hoje eu tenho certeza que o Senhor está querendo isso, até por causa das palavras do Rodrigo, até agora aqui. E hoje é o dia quando o Pai ressuscitou Jesus, dizendo, tudo que eu enviei ele para fazer é verdade. Tudo que eu pedi para ele falar, ensinar, pregar, é verdade. E eu quero, porque ele é caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu te quero de volta, como filho. A alegria do Senhor, eu entendo, é de ter uma geração na igreja que vive o seu dia a dia. Quando eu digo na presença do Senhor, o Senhor é onipresente. Às vezes eu acho que a nossa linguagem não me deixa sair da tua presença. É como se a gente pudesse sair da presença de Deus. Não me deixa desconectar
me desligar, me esquecer que o Senhor está presente, aí é verdadeiro. Mas nós não podemos sair da presença do Senhor. Ele é onipresente. O que nós realmente queremos dizer ao falar isso é: não me deixe desconectar. Aí eu olho para Jesus, conectado o tempo todo. Eu e o Pai somos um. Aí o Senhor começou a me levar para pensar sobre a questão dessa como que começou isso na vida de Jesus. Jesus com 12 anos, nós sabemos que ele estava em Jerusalém com seus pais numa festa, e eles estavam com a caravana. Era uma hora de terminar e voltar e juntar-se à caravana, e Jesus ficou perdido. Aí eles só deram conta dias depois. Nós precisamos entender que a cultura era diferente. Eles estavam descendo da região que Jesus foi criado, a Galileia. Eles estavam descendo 3 dias de viagem para Jerusalém. E eles estavam com conterrâneos de confiança. Então eles imaginavam: não, Jesus está com seus amiguinhos. E lá, nessa época, nós precisamos entender que a responsabilidade era exigida numa idade muito mais jovem, muito mais nova, né? Então, já com 10 anos, 12 anos de Jesus, a sua responsabilidade já era grande, era cobrado dele. Então, era na cabeça de José e Maria, normal, ele está com seus amigos, mas ele está conosco. Descobriram que não, correram de volta. Jesus, como é que você nos dá esse susto assim? Aí eu comecei a refletir sobre a resposta de Jesus. Mas vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu Pai? Isso me deixou meio tonteado. Falei: peraí, vamos colocar isso nos dias de hoje. Eu sou pai, Maria mãe, Jesus aqui, e ele fala para nós, os pais: vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Eu sou José. Eu estou assim: menino, eu vou te mostrar quem é seu pai. E nós sabemos que Jesus nunca pecou. Como então? Essa foi minha indagação diante do Senhor. Como então que isso não foi desonra? Justamente o que fala nos mandamentos: honra seu pai e mãe. Como que isso não foi desonra? Eu estava cobrando de Deus. Espera aí, Jesus nessa hora devia ter falado: oh, desculpa, eu devia ter avisado vocês que eu queria ficar mais um pouco. Ele não fala nada disso. Vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? E a resposta deles: no silêncio, concordaram. E eu creio que algo foi ministrado do Espírito Santo a eles. Algo que nós precisamos entender sobre paternidade. Na economia de Deus, na sua casa, que Ele está olhando Ele e a humanidade como Ele e o Pai e a humanidade, filhos. Ele nos dá pais biológicos. Nós chegamos a existir aqui por causa dos nossos pais biológicos.
tira o pecado, vamos falar de Adão e Eva. O que Deus queria? Ele queria que a gente nascesse numa família onde os nossos pais tivessem comunhão diariamente. Na viração do dia, a gente nasceria numa família experimentando a presença manifesta do Senhor diariamente no final do dia. Todos os dias. E nossos pais, conhecendo a Deus, porque em Lucas, na genealogia, Adão, filho de Deus. Qual é a natureza do discipulado, senão imitação? Visto em todas as famílias. Até hoje, o filho imita o pai. Pelo bem, pelo mal. Agora tira o pecado. Adão e Eva, conhecendo a Deus diariamente, como pai, vão ter filhos. Os filhos vão crescer como? Olhando para Adão e Eva. E eles vão fazer o quê? Eles vão dar ternura, alimento, abrigo e segurança para esses filhos. Exatamente o que o pai deu para Adão e Eva no jardim: abrigo, alimento e segurança. Se você parar para pensar na questão humana, na verdade, eu sempre senti ciúmes da minha esposa. No primeiro ano, os filhos praticamente não precisam dos pais. E sempre que tem um problema, não gritam, papai, papai. É sempre, mamãe, mãe. Sempre. Literalmente a criança não precisa de nada senão o peito da mãe durante um ano. E Deus fez o ser humano assim, para revelar a sua paternidade através do pai e da mãe. Para entender a paternidade de Deus, nós precisamos dos dois. Jeová Jiré, Deus da provisão, vem do conceito da mãe amamentar o filho. Ele tem tudo o que nós precisamos. Aí o Senhor começou a falar para mim, mesmo assim, Mike, o filho de Adão e Eva vai chegar um dia com todo esse amor, com todo esse carinho, com todo esse ensino, provisão, alimento, abrigo, segurança. Vai chegar um momento em que eles vão perceber que Adão e Eva são limitados. Não são onipresentes. Não são oniscientes. Não são onipresentes. Mas como é que é isso na vida do ser humano? Como é que nós podemos ver isso? E como, na verdade, os nossos pais são a primeira imagem de Deus Pai para nós. Quando a minha Rebeca era pequena, eu amava pegá-la e jogar para cima. Sabe essa brincadeira de pai? E ela amava voar. Eu pegava, jogava ela para cima. De novo. De novo. Tremendo. E a gente brincou muito assim, até eu não poder mais jogá-la.
Ela cresceu. Cheguei no limite. Mas a Marlene, minha esposa, mãe dela, via isso com outros olhos. Cada vez que eu jogava, ela... Agora, por quê? A Rebeca achava que eu era onipotente. E a Marlene sabia que eu não era. Chega os 2 anos de idade, a criança começa a perguntar: por que isso? Por que aquilo? Como isso? Como aquilo? De onde vem? Para onde vai? E perguntando para quem? Papai e mamãe. Antigamente, tá? Era mais mamãe que estava em casa, e o pai chegava no final do dia do trabalho, e a mãe entregava os filhos. Toma aqui os teus filhos, faça alguma coisa, porque eu preciso ficar só. Tá? Por quê? O dia inteirinho, as crianças atrás. Mamãe, 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 mamãe. Agora, por que isso? Porque pensa que os pais são oniscientes. Sabem por que o céu é azul? Sabem tudo. E por isso a criança faz as suas perguntas. Eu esqueci dos meus óculos hoje, mas imagine que eu tivesse óculos. Falando para o meu filho, filho, não brinca com os óculos do papai, porque ele precisa para ler a Bíblia. É importante para mim. Aí você vai, e o filho chega aí. Como que o pai estava sabendo? A gente pensava, pai onipresente. E para nós, quem tem filho hoje, entende. Quando o filho está brincando, o barulho da brincadeira deixa a gente tranquilo, ele está fazendo isso aqui. Silêncio, mais de 30 segundos. Sou um alarme dentro da gente. É ou não é? É isso aí. Adão e Eva, pais, mesmo na perfeição para os seus filhos, os filhos iriam perceber um dia, mais cedo ou mais tarde, que eles eram limitados. E o que Deus queria nesse momento? Que os pais então falassem: filhos, se nós somos pais, bons pais para você, é porque tem um pai que é onipresente, onisciente, onipotente. E você precisa transferir agora a tua expectativa de paternidade para Deus Pai. Eles iriam dizer: sabe esse tempo que a gente tem todos os dias? Como vocês têm visto a gente ter esse relacionamento com Deus Pai, você também. Ah, então, Senhor, é isso que explica
por que não foi desonra? E foi, sim, um elogio para Maria e José. Maria e José tinham ensinado esse menino. Entenda o que eu vou dizer. Filipenses 2 fala que Jesus se esvaziou daquilo que fazia ele ser igual a Deus para se tornar igual a nós. Então ele passa todas as fases de desenvolvimento que todos nós passamos. Ele não nasceu falando, andando, comendo por si. Ele foi neném. Agora, ele nunca pecou. Mas que foi limitado, sim. Ele nem sabia todas as coisas do Pai como ser humano. Ele andava aqui na terra limitado igual a nós. Aí que... Então, como que ele fazia todas as coisas que ele fazia? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele queria mostrar para nós esse caminho. O que ele queria, a razão dele vir, foi para devolver o governo do Espírito Santo para a vida do ser humano, proporcionando a habitação do Espírito Santo em nós, proporcionando um caminho para a gente voltar ao Pai. Jesus tinha feito a transferência de paternidade de Maria e José para Deus Pai. Queremos falar de identidade? É isso. Ninguém vai viver a vida para a qual Jesus deu a sua vida por nós sem descobrir e aprofundar na nossa filiação que Jesus proporciona. E o Senhor começou a me ministrar que Jesus fala isso, vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Maria sabia. Ele era nascido de uma virgem. É o poder de Deus que gerou esse menino dentro de mim. José sabe, esse menino foi confiado a mim e nem gerei. E ao dizer, eu estou na casa do meu pai, Maria e José recebem nota 10 do Espírito Santo. Vocês prepararam esse menino para esse momento. Eu creio que a partir desse momento, Jesus começa a receber a instrução do Espírito Santo nas Escrituras, onde mais de 200 profecias falam a respeito dele. E ele começa a conhecer mais a fundo as Escrituras e a participação nas festas. Ele percebe, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu não posso negar. Agora tudo isso começa, ele sabe, ele já sabe que ele vai ser o apóstolo da fé, o bom pastor, o evangelista, o profeta.
o Mestre. Durante esses anos, dos 12 aos 30, 18 anos, ele sabe. Ele vai descobrindo. Ele sabe que um dia ele vai ser pregado numa cruz, que ele vai sofrer. Ele sabe. As Escrituras explicam isso muito bem em profecia. E ele chega nesse dia do batismo, sabendo de tudo, sabendo do propósito. Mostrar para a humanidade o que é viver como filho de Deus, cumprir a missão do Pai. Quem estava na sexta-feira? Cumprir a missão do Pai? Como que nós vamos honrar o ministério e a pessoa de Jesus, se não dando continuidade à missão para a qual Ele nos comissionou? Esse é meu coração quando eu falo sobre isso. Eu quero dar continuidade à missão do Messias para honrá-lo. Não tem nada a ver com o meu nome. E tudo a ver com o nome dele. No dia que ele vai para o batismo, ele está se apresentando no mundo para o segundo ato dele como Messias. O primeiro ato dele como Messias é intercessão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A cura de todos, a libertação de todos. Seja feita a tua vontade. Que todos venham ao arrependimento. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Que pecado que Jesus cometeu que ele precisa pedir perdão? Antes de ir para o batismo, antes de ministrar publicamente, durante anos, ele já orava e intercedia. Pai, perdoa as nossas dívidas. Porque ele sabia que no dia que ele fosse no batismo, ele não estava confessando pecado próprio. E sim, ele se identificou com o nosso pecado. Como se ele fosse. Por isso Paulo fala, ele se fez pecado por nós. Naquele dia no batismo, ele não tinha pecado. Ele se identificou com o nosso pecado e tomou sobre si. O lugar do batismo é um grande lixão espiritual, onde João estava ministrando arrependimento, as pessoas estavam confessando os seus pecados e sendo batizadas num símbolo de purificação. Então, esse lugar é um grande lixão espiritual da contaminação do pecado confessado. Ele, nesse momento, tomou sobre si. E publicamente.
E o pai não aguentou. Este é meu filho, muito amado, em quem me comprazo. Mas você vai ver em outros evangelhos, o Senhor também falou para o próprio Jesus: Tu és o meu filho, muito amado, em quem me comprazo. Vem cá, Rodrigo. Eu quero que a gente entenda isso por uma ilustração. Este é o meu filho, muito amado, em quem me comprazo. Eu estou falando para uma audiência, para terceiros. E nós sabemos, pelas palavras de Satanás na tentação, que em algum lugar desse universo ele ouviu quando o pai falou: Este é o meu filho. Porque na tentação, 2 das tentações são baseadas em: se tu és o filho de Deus. O que o diabo queria abalar na vida de Jesus foi sua filiação. E não é diferente conosco. Agora o Senhor me mostrou num dia que o pai olhou para Jesus e disse: Tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. E de alguma forma, na economia de Deus, na sua paternidade, Jesus precisava ouvir isso. No momento em que Jesus assumiu a missão, identificando-se com o nosso pecado, ele sabia que o fim disso era a cruz, era sofrimento, era o pelourinho. Ele sabia. Que toda a humanidade iria traí-lo. E por ter feito tudo o que ele fez, iria crucificar. Mas ele sabia que no tribunal do seu pai, ele iria remover o escrito de dívida e despojar de principados e potestades filhos e 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 filhos. Tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Eu confesso, irmãos, que nesse dia, quando eu senti essa direção de Deus, eu falei: se Jesus precisava ouvir isso, quanto mais eu. Mas ainda se o Senhor falou para mim: eu te quero de volta como filho. E eu fiz um pedido do Senhor. Falei: Senhor, eu não sei como, mas eu entendo que ser guiado pelo Espírito Santo é a marca de alguém que é filho. Então eu quero ser guiado e eu vou viver todos os dias procurando esse guiar do teu Espírito. Pela palavra, porque Ele inspirou toda a palavra, mas também em coisas cotidianas. Mas, Pai, não sei como, nem quando, eu quero ouvir do Senhor. Tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo.
Interessante, eu passei algumas experiências em que o Senhor começou a mostrar isso um dia. Como é que é o início daquela intercessão de Jesus? Primeira palavra? De tudo que ele podia ter falado de Deus, em se dirigir a Deus, ele escolhe Pai. Será que não é a coisa mais importante da gente entender de Deus? Eu acho que não foi por acaso que ele reduziu tudo a Pai. Eu lembro um dia, eu estava estudando e o Senhor disse, depois dessa experiência, o Espírito Santo, quando eu estava estudando, cochichava: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E ele falou comigo: pede o pão de cada dia, pede o pão de cada dia, pede o pão de cada dia. Aí eu fui com a minha esposa na cozinha, e eu não sabia, é muito simples. Aí eu pensei, não, vamos fazer, que tipo de oração que eu vou fazer agora? Marlene, dá a mão aqui. Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. E voltei a estudar. Literalmente. Dali uns 40 minutos, alguém batendo no portão. Uma senhora japonesa que a gente tinha conhecido. E eu vou no portão. Pois não. E ela: pastor, o senhor aceita uma oferta? Aceito, claro. Olhou para o filho que estava dirigindo, falou: filho, pode trazer. Abriu o porta-malas, sacolas e sacolas e sacolas de comida. Eu comecei a chorar. Falei: explica para mim, irmã. Ela falou: eu estava fazendo minha hora devocional e o Senhor falou: vai lá no Shangri-La. Você vai ver Shangri-La para todas as religiões, fora do cristianismo, é o céu. Vai lá no mercado Shangri-La, que era dos melhores em Londrina, e faz uma compra para o Mike. Entrega lá. Se eu dissesse para você que ela fez isso antes de orar, Ele sabe de tudo que você necessita antes. E eu só ouvia: eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Tempos depois, fui convidado a traduzir um ministro. E eles falaram: você precisa de um terno. Mas eu tinha viajado, eu estava sem terno. Literalmente eu fiz uma oração, eu falei: pai, eu estou disposto. Eu estou aqui para servir a eles, servindo ao Senhor. Mas eles dizem que eu tenho que ter um terno. Eu não tenho terno. Aí o casal tinha me convidado, antes de viajar para traduzir esse ministro, me convidou para almoçar com eles. Chegando lá, eles entregaram uma caixinha. Camisa social e um par de meia. Falei: opa, começou. Aí eu ia pegar um ônibus à noite, o casal me levou para casa. No que chegamos em casa para jantar, eles iam me levar para o ônibus, para o terminal depois. Aí o marido falou: vem comigo, tá?
Foi para o quarto, ele tirou 2 ternos. Eu não tinha falado nada. Literalmente, eu não tinha falado nada com ninguém, que eu tinha ou não tinha terno. Ele pega 2 ternos, coloca na cama e fala, pode escolher. Um era um terno que eu meio curtia, eu falava para minha esposa, se eu vou usar terno, eu queria assim, assim, assado. O outro era um terno azul, né? Azul escuro. Eu falei, vou experimentar esse. No que eu experimentei o terno azul, entendeu? Tá? Muito curto, apertado. Eu já pensei, o outro obviamente não vai servir. Se não serviu, é da mesma pessoa. Ele insistiu, experimenta o outro. Não sabendo que era o que eu mais curtia. Luva. Impressionante. Eu ouvindo. Eu sou pai. Uma outra vez eu estava ministrando, fui para um lugar de preparação de ministros lá em São Paulo. Estava ministrando, perdi o ônibus de volta para São Paulo. Eu tinha que pegar esse ônibus para estar em São Paulo no outro dia para dar aula. Eu perdi o ônibus. E não tinha outro ônibus. Não tinha carona. Não tinha quem desse carona. Eu falei, Deus, tá bom, tá nas tuas mãos. Primeiro eu preciso dizer, eu reclamei muito. Muito. Para minha vergonha. Como se eu esquecesse que Ele é Pai. E aí, um dia, chegando no lugar onde eu estava ministrando, encontrei com um rapaz. Falei, olha, não tem carona, né? Não. Então eu vou ficar aqui na cantina, vou tomar uma coca. Se alguém chegar aqui, tá? E tiver disposto a dar uma carona para mim, você me chama. Dali a pouco, o menino me chama. Ô Mike, ô Mike, ô Mike. Falei, o que é? Não, esse senhor chegou aqui, parou aqui justamente agora, e falei do seu caso e ele está disposto a te levar. Estranho, não conhecia a pessoa. Tá? Está indo para São Paulo? Sim. Disposto a me dar carona? Sim. Tá bom. Quando? Deixa eu tomar uma coca, aí eu vou. Aí entrei no carro, comecei a perguntar para ele. Por que você parou ali? Porque esse lugar não é lugar de parada. Não tem posto. Não tem nada. Ele falou, não, é que eu ouvi que em quilômetro 38 estava com um acidente de carro. Aí eu falei, não, eu não quero ficar naquela fila, eu vou parar. Então eu peguei essa saída e parei aqui. É? Coincidência, né? Eu falei, mas onde você vai em São Paulo? Ele perguntou, eu pergunto, onde que você vai? São Paulo é enorme. Não, eu tenho que estar no paraíso. Ele falou, não. Eu vou para lá. Eu sou seu pai. Aí isso termina 1 ano depois daquela minha experiência. Senhor, eu quero ouvir. Eu sentei numa reunião que a gente estava orando pela nação. No final nós ministramos um ao outro, intercessão e palavra profética. Sentei, era minha vez. E um pastor, Djalma, de São Paulo. Ele começou a orar por mim. Parou. Aí liberou. Tu és o meu filho, o meu amado, em quem me comprazo. Buá! Ele continuou a profetizar, eu não lembro de nada.
Tá? Só isso acabou comigo. Perguntei para ele depois, o que te levou a isso? Não, eu ouvi assim que eu comecei a orar por você, tu és o meu filho, mas eu parei, porque isso foi para Jesus. Eu não tinha um conceito que podia falar isso para alguém além de Jesus. E quando eu parei, o Espírito Santo gritou, fala! Tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Nisso vem chegando uma senhora que estava na mesma sala, mas não era do nosso grupo, ela estava do outro lado. Nisso ela vem chegando e ela ouve essa parte, e ela chega falando, pois é, eu estava lá e quando você sentou na cadeira, eu ouvi, este é o meu filho muito amado. Eu fiquei, Deus, que isso? Algumas pessoas podem estar pensando, mas esse cara se acha. Eu vou dizer para você, não me acho. Eu sei. Ninguém me tira. Ninguém me tira. Como que foi isso para mim? Como que eu fiz naquele dia? E eu estou falando isso porque eu creio com isso que o Espírito Santo está provocando pessoas. Provocando vocês. O testemunho provoca, porque testifica e profetiza sobre aquilo que Jesus veio fazer. Ele falou para mim naquele dia sobre a transferência, ele falou, Mike, para você entrar nisso, você precisa pedir perdão pela desonra que você cometeu contra os seus pais. Eu te dei os seus pais. E para muitos que estão aqui, você tem pensado que Deus é cruel, porque Ele te deu os pais que você tem. Não. Eles pecaram. Eles que não cumpriram a vontade de Deus. E Deus proporcionou todo o caminho de restauração disso em Jesus. Você tem vida porque Deus disse sim no encontro dos seus pais. Senão você não estaria aqui. E vou mais. Se foi assim na sua vida, quais são as chances de você estar aqui hoje, ouvindo uma mensagem dessa, se seus pais são tão ruins? Eu estou querendo mostrar a graça e a insistência de Deus Pai. Ele não desiste. Então, no mínimo, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu vida através dos meus pais. E se nós desonramos aos nossos pais, foi consciente.
Ao desonrar os nossos pais, desonramos a Deus. Isso é de N formas. Ele falou, você precisa pedir perdão da desonra, desrespeito, desobediência. Segundo, você precisa perdoar. Pai nosso, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos que pecaram contra nós. Primeira coisa e a única coisa que Jesus retrata no final desse ensino em Mateus 6, se perdoardes cada um o vosso próximo. Quem é o primeiro próximo das nossas vidas, se não os nossos pais? E por que eu vou perdoar os meus pais? Porque também pequei. E porque eu quero conhecer a paternidade de Deus. Eu também quero transferir a expectativa da paternidade dos meus pais biológicos. Se eu nasço de novo, eles não são mais os meus pais no senso absoluto. E sim, eu tenho um novo pai. Revelado a mim através da pessoa de Jesus. Nós vimos nele a glória do Pai, o unigênito do Pai. Jesus veio para mostrar para nós um Pai que o mundo passou a desconhecer por causa do pecado. Ele veio mostrar para nós o Pai que o mundo passou a desconhecer por causa do pecado. Queremos entrar na paternidade de Deus? Pede perdão pela desonra. Perdoa. Tudo. Eu não vou detalhar isso, porque eu sei que tem caso e caso. Tem abusos emocionais, abusos psicológicos, abusos físicos, abusos sexuais. Tudo isso, infelizmente, faz parte da nossa experiência humana. Mas eu posso dizer, todos os casos que eu tenho visto de pessoas que perdoaram seus pais, em qualquer e todos os níveis desses, passou a conhecer a paternidade de Deus de uma forma impressionante. Quero te convidar a orar. Pai, quero te pedir perdão pela desonra. E deixa o Espírito Santo agora colocar os detalhes dessa oração na sua boca. Pede perdão por tudo aquilo que o Espírito Santo te lembrar agora. De desonra, desrespeito, desobediência. Eu quero entrar, Senhor, no seu tribunal.
o Senhor, Pai, é o juiz. E eu quero trazer os meus pais comigo. Eu quero declarar para o Senhor que eu os perdoo. E vai detalhando o que você perdoa. Pode ser palavras, pode ser ações. Perdoa. E ouça as palavras de Jesus: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Se eles soubessem, eles não teriam feito. Vai detalhando o que você perdoa. Quero que você imagine que tem uma folha, uma acusação na mão do promotor. E tudo que você está falando está nesse documento de acusação. Você toma do mão do promotor e você rasga. Senhor, eu não vou cobrar mais. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Como o Senhor me perdoou de tudo, eu perdoo. Eu perdoo. Eu te convido a abençoar os seus pais. Abençoar significa pedir a obra de Deus nas suas vidas que você mesmo tem experimentado. Senhor, eu abençoo os meus pais. Eu peço que o teu Espírito revele aos meus pais a tua paternidade, a tua pessoa. Os abençoo, Senhor. E você pode usar das minhas palavras, fazer suas em intercessão para transferir. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos meus pais. O Senhor me deu vida através deles e me ensinou tanta coisa, mesmo com limitações e pecado. Eu posso ver e eu peço que o Senhor me ajude a ver o que o Senhor me ministrou através das suas vidas ao longo desses anos. Mas agora, percebendo que Jesus veio para me trazer até o Senhor, eu quero pedir: eu te quero como meu Pai. E eu transfiro as expectativas de paternidade, abrigo, alimento e segurança, identidade. Eu transfiro para o Senhor. Como Jesus disse, eu digo: tu és o meu Pai. Eu peço pelo Espírito de adoção que o Senhor se revele para mim dia após dia. Quero te conhecer e quero te imitar. E quero dar continuidade à tua missão, como Jesus
meu irmão mais velho fez. Oh, Senhor. Abba. 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 Pai. Pai. Paim. Eu rejeito toda e qualquer consagração da minha vida a outros que não, Senhor. E hoje, através dessa celebração da ceia, eu selo mais uma vez a minha aliança contigo, Pai. Toma o pão. O Pai enviou Jesus. E a sua missão foi ministrar cura e pregar arrependimento, para que voltássemos ao Pai. Ele ministrava cura porque o Pai pediu para ele tomar uma surra no pelourinho antes de ir para a cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pão, se nós vamos discernir o corpo, é discernir que esse corpo foi moído, enfermando com as nossas enfermidades. Consagramos, Senhor, esse pão a Ti e celebramos em memória do Senhor até que o Senhor venha. E eu declaro com o tomar desse pão, a vontade do Pai será feita em curar nosso corpo e a nossa alma. Tomemos todos. Receba vida, saúde, a graça da cura, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos flua agora nos nossos corpos aqui. Ser curado em nome de Jesus. Espírito imundo, espírito de enfermidade, você não pode ficar. Você perdeu o direito. Você perdeu o seu lugar. Nós não te pertencemos. Toda enfermidade saia. Em nome de Jesus. Toda seta de enfermidade saia. Em nome de Jesus. E a saúde que vem da ressurreição de Jesus, o poder que opera, seja liberado agora, Pai. Tua vontade seja feita, Pai. Tua vontade seja feita aqui, agora. Vamos abrir o copo. A palavra diz que o fruto da vide representa o sangue.
Essa aliança feita em Jesus é com o Pai. Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Tudo que Ele fez foi para levar a gente de volta para o Pai. Representa o seu sangue derramado para trazer o nosso perdão, proporcionar perdão para nós. Ele morreu em nosso lugar por causa do pecado. Ao tomarmos, lembremos que essa é a vontade do Pai. Nos trazer de volta, pedindo para o primogênito morrer em nosso lugar, derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E a única coisa que nos faz separação, que gera separação entre nós e Deus, é pecado. Ele proporcionou o caminho e o meio para a gente voltar. Ao tomarmos, selemos a nossa transferência de paternidade, não cobrando mais os nossos pais atitudes de paternidade, os perdoamos e passamos a conviver com eles em amor. E aí a gente precisa entender que se nós vamos fazer isso segundo os frutos que o Espírito Santo gera em nós, inclui paciência, bondade, benignidade, longanimidade. Sabe o que é isso? Sabe o que é ser longânimo? É não desistir deles como Deus não desistiu de nós. O Pai acredita em nós. Ele sabe que é possível a gente voltar para Ele segundo o caminho que Ele proporcionou. Ao celebrar, estamos dizendo: Senhor, obrigado. Eu selo a Tua paternidade na minha vida. Tomemos todos. Fique na liberdade para se expressar ao Senhor. Aleluia. Adoramos, Pai. Obrigado, Pai. Engrandecido, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos, Senhor. Pai, grande é o Teu amor, imensurável, incomparável o Teu amor, imerecível, pois o Senhor, como o amor, só sabe amar. Oh, somos gratos, Senhor, por sermos objetos do Teu amor, filhos do Teu amor, gerados em Cristo Jesus, vida nova. Somos gratos. Obrigado. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver agora. Espírito Santo, nós te pedimos, não nos deixe desligar
da presença do nosso Pai onipresente. Desperta em nós a consciência da sua presença em todo momento, todo lugar, para vivermos como filhos perante o Pai. Te louvamos pela tua obra, Jesus. Nossa dívida para contigo é tão grande. Hoje nós celebramos, Senhor, o teu sacrifício, sua obediência ao Pai. Mas também celebramos a ressurreição executado pelo Pai. Ajuda-nos nessa semana, Senhor, a refletir constantemente sobre as verdades que o Senhor carimbou com essa ressurreição. E que possamos passar a encarnar, vivificar essas verdades em nossas vidas. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerro batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão. E é tão belo, e é tão belo saber que sou filho. Oh,
teve amor primeiro, com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Muitas vezes nessa ministração o Espírito Santo traz à memória a nossa desonra para pais e figuras paternas. E você vai sentir um impelido do Espírito Santo a falar com pais e figuras paternas que você desonrou, para pedir perdão. Eu quero te encorajar a produzir esse fruto de arrependimento. Faz parte de você chegar nos pais, no que você pecou contra eles, para pedir perdão. Quero ser específico de você não chegar e falar, e eu te perdoo. Porque esse te perdoo, sem eles pedirem perdão, acaba sendo uma acusação. Eu vou falar que eu perdoo quando eles pedirem, mas eu vou semear arrependimento pedindo perdão. Eu vou dizer diante do Pai, eu os perdoo. Eu tenho visto o Senhor proporcionar, muitas vezes, quando nós vamos com coração humilde para pedir perdão, a outra pessoa já começa, mas eu te peço perdão também. E nessa hora você vai liberar. Mas não use um momento desse para acusar. Ok? Combinado? Amém. Eu sei que o Senhor ainda vai fazer o que a gente nem imaginava, para restaurar paternidade nas nossas famílias. Amém?